Lucas 10, verso de número 1. Lucas 10, 1. Diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que precedessem cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre. Permanecei na mesma casa, comendo, bebendo, do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que lhes for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudamos contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Eu digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém? Pode sentar no seu lugar aí. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos e mais uma vez orar comigo. Amém? Pai, nós agradecemos ao Senhor, agradecemos por mais uma noite que nós temos na sua presença. Te agradecemos porque o Senhor nos conduziu até esse lugar para escutarmos a tua palavra. Que nessa noite os nossos ouvidos estejam atentos, que o Senhor desperte em nós a tua boa palavra, que ela gere em nós vida, transformação, a mudança que te apraz, Senhor. Fale conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos falar a respeito do envio dos discípulos do Senhor. Jesus tinha os seus 12, a qual ele escolheu como apóstolos, amém? Mas ele não tinha apenas os 12 como discípulos, mas Jesus tinha muitos outros. E aqui ele fala a respeito da missão dos 70 discípulos do Senhor. Diz que ele chama aqueles 70 discípulos e ele separa os 70 de 2 em 2. E eles falam assim: vocês vão pelas cidades à frente. Vocês vão preparando o caminho. Antes de eu chegar na cidade, vocês já vão estar preparando lá para mim. Ele diz assim: a seara, ela é muito grande e os trabalhadores são muito poucos. Mas ele diz assim: rogue, peça, clame ao Senhor da seara para quê? Para que ele envie mais trabalhadores, exatamente. Que o Senhor envie mais trabalhadores. E ele disse assim: eu vou enviar vocês como cordeiro, lá no meio dos lobos. Aleluia, Senhor, eis-me aqui, né? Todo mundo deve ter ficado super animado na hora. E ele ainda disse assim: vocês não vão levar nada. Vocês não vão levar bolsa, alforje, nada. Mateus, aqui nós lemos Lucas 10, Mateus 10 fala a respeito do mesmo texto. Vocês não vão levar nada. Vocês vão entrar na casa. Se naquela casa
Vocês vão falar, paz seja nessa casa. Se ali tiver um filho da paz, a paz repousará sobre aquela casa. Se não tiver paz naquela casa, a paz vai voltar para você mesmo. Quando você estiver naquela casa lá, coma, beba, porque o trabalhador é digno do seu salário. E ele ainda diz assim, quando você entrar na cidade, clamar contra aquela cidade, se ninguém daquela cidade ouviu, você sai daquela cidade lá, sacuda, não fica nem a poeira no seu pé, porque depois haverá menos rigor para Sodoma do que para essas cidades. Agora, qual foi o rigor que teve a cidade de Sodoma? Sodoma e, no caso, Gomorra, Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com aquelas cidades? Elas foram completamente destruídas pelo Senhor. Completamente. Quem o Senhor salvou de lá? Ló. Todo mundo destruído. E o Senhor diz assim, naquele dia vai ter menos rigor. Eu vou ser menos duro com Sodoma do que com essa cidade que vocês entraram lá. O Senhor nos chama para uma missão. Você entende isso, irmãos? Nós, como cristãos, nós temos uma missão. A nossa missão hoje, ela é por aqui. Creio que daqui a algum tempo, a sua missão pode ser numa outra cidade, pode ser num outro estado. A sua missão pode ser que seja para um outro país. Ninguém dá amém, porque ninguém quer sair do país. Deixa aqui, que o Brasil é bom para pregar aqui, que ninguém me faz mal, né? Porém, o Senhor nos chama a todos para uma missão que é levar a sua palavra. Eu quero que você deixe aberto aí em Lucas e que você vai lá em Mateus, no capítulo de número 28. Mateus 28. É o último capítulo aí de Mateus. (28, 18). Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. Lembra que nós lemos isso lá em Lucas? Ide. Portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tanto lá em Mateus 28, 19, no Ide, Lucas 10, 3, ele diz também para nós, ide. Esse ide é o imperativo do Senhor para nós, é a sua ordenança. O Senhor deixou ordenanças para nós, irmãos. Orai, sede santo. Ele deixou a ordenança do batismo, jejum, ceia, coisas que nós deveríamos fazer. E uma dessas aí é o ide do Senhor, é levar a sua palavra a todas as nações e batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse novo período, irmãos, nós acabamos agora o período de jejum e oração que nós estávamos, porque o nosso propósito agora vai ser fazermos algumas reuniões nos lares, amém? Que não é célula, como nós já falamos para os irmãos. Por isso que o tema que eu escolhi hoje é: o que acontece quando os discípulos entram nas casas? O que acontece quando nós entramos nos lares? O que acontece? Coisas devem acontecer. Coisas devem acontecer quando nós entramos nas casas das pessoas para levar a palavra do Senhor Jesus. Aqui, no versículo que nós lemos, no versículo de número 1, de Lucas capítulo 10, ele diz assim: vocês vão adiante de mim para cada cidade. Antes de mim. Saiba de uma coisa, irmãos, Jesus vai voltar, amém? E antes dele, nós estamos preparando esse caminho aí.
indo de cidade em cidade, assim como aqueles 70 discípulos fizeram. Eles iam pregando nessa cidade, aí daqui a pouco Jesus chegava lá. Aí Jesus ia para outra, já tinha discípulo, tinha chegado lá, ia para outra. E o Senhor vai voltar, irmãos. E nesse dele voltar, nós já estamos indo de cidade em cidade, falando da palavra do Senhor. Nós vamos entrar nas casas, ou talvez você que está aqui hoje vai abrir a sua casa para que a palavra do Senhor seja ministrada. Você já parou para pensar, irmãos, que o quanto Deus pode usar a sua vida? Você fala assim, se eu me dedicasse mais, fizesse mais, o quanto Deus poderia fazer através de mim? O quanto Deus poderia alcançar através da minha vida? O que Deus poderia fazer através de mim? Comentei no último culto, e talvez no penúltimo também, de um livro que eu estou lendo, que eu fiquei muito impactado com esse livro, e ainda estou, um livro que chama Perseguidos, que fala a respeito dos cristãos perseguidos em outros países. Países como Coreia do Norte, China, Cuba, Vietnã, Laos, um monte lá do leste europeu, Índia, Palestina, Jordânia, Argélia, Marrocos. Como países como esse, o cristianismo cresce tanto? Porque na China, onde é o país onde o cristianismo mais cresce no mundo nos dias de hoje, e um país que existe perseguição, onde eles são perseguidos, onde eles não têm liberdade religiosa, ainda assim eles têm coragem de falar a respeito de Jesus. Porque o Senhor disse, eu enviarei vocês como cordeiros lá no meio dos lobos. Eu não estou enviando vocês para um passeio no parque. Não vai ser fácil. Mas eu vou enviar vocês, porque vocês vão preparar o caminho para mim. E não pense que quando você chegar lá, você vai ter muita ajuda, porque não vai ter. Porque os trabalhadores são muito poucos. E a seara do Senhor, ela é gigantesca. A seara do Senhor, o campo de colheita, a plantação do Senhor, ela é enorme. E como é que nós vamos fazer a colheita? Não tem trabalhador para colher. Não tem os trabalhadores. E às vezes, alguns trabalhadores que existem não querem participar da colheita. Eles não querem fazer a colheita. Às vezes você está servindo o Senhor aqui já há algum tempo. Já conhece o Senhor há algum tempo. Mas você não conseguiu falar de Jesus, nem para o vizinho. Eu nunca consegui convidar alguém para vir ao culto, convidar alguém para vir para a célula, e o tempo do Senhor passa. O tempo vai se passando. E o que me intriga, o que mexe no meu coração, é porque países como esse, que existe tanta perseguição, em alguns onde as pessoas, mesmo debaixo de morte, da face da morte, elas ainda decidem pregar. E nós, onde vivemos, decidimos nos calar. Há alguns países que não é proibido ser cristão. Não é. Um deles, no qual eu li, era a Índia. A Índia é um país que cresce muito. Tem muita gente. É um país muito populoso. As mulheres têm trocentos filhos. A religião predominante lá é o hinduísmo. Agora é um país que está se desenvolvendo, a sua democracia cada vez mais melhorando. Lá não é proibido ser cristão, desde que você não pratique o proselitismo, que é tentar converter alguém para a sua religião. Então, se você converter alguém para a sua religião, e os hindus descobrirem isso, eles vão atrás de você, eles vão perseguir você, vão tentar levar você para a justiça, porque há leis que proíbem você de pregar, que proíbem você de falar a respeito de Jesus.
Porém, se você é um hindu que decidiu ser cristão, quero ser cristão, ainda assim você pode ser preso. Porque você está lá, eu não te forcei a ser crente, eu não te dei dinheiro para ser cristão, não fiz nada disso. Eu só preguei, você se converteu. Eles te levam a julgamento e você vai ser julgado. E nesse ser julgado, você obrigou aquele camarada que era hindu a se tornar cristão. Não obriguei ninguém. Pode chamar ele, chama ele. Não, ele realmente não me obrigou. Obrigou sim, agora você vai ser preso. O camarada pode falar que não foi obrigado, mas ele vai ser preso do mesmo jeito. E nós, irmãos, decidimos nos calar. Por quê? A obra do Senhor, o campo do Senhor, a colheita do Senhor, ela é gigantesca, irmão, gigantesca. Há países que o cristianismo é 1% da população. Há países que o cristianismo é 0,15% da população. No Brasil, obviamente, nós somos quase a maioria toda cristã. E quando eu digo cristão, isso envolve todas as outras religiões, né? Denominações, quando eu digo católicos e evangélicos, são cristãos, né? Envolve tudo isso. Agora, há países que não tem catolicismo ortodoxo, não tem protestante, não tem nada. Um total de 0,15% de toda a população do país se declara cristão. Você acha que isso é um número alto, pequeno? É um número ínfimo. Porque a seara do Senhor, ela é gigantesca, irmão, gigantesca. Agora, como que eu posso querer pensar em pregar em outros lugares, em outros países, em orar por esses irmãos, se nem eu, na minha seara, na minha colheita, no lugar onde Deus me colocou, no lugar onde Deus me separou, eu não abro a minha boca para proclamar? Nós vamos proclamar a palavra do Senhor, irmãos. Nós vamos levar o evangelho do Senhor, porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos preparou como cordeiros para ser enviada muitas vezes no meio de lobos. E quando você estiver pregando, se esmerando, se esforçando, você vai falar: meu Deus, essa seara é muito grande, essa seara é enorme. E o Senhor vai falar assim para você: clame ao Senhor da seara para que Ele envie mais trabalhadores. Muitos desses aos quais nós colhemos, desses a qual nós ganhamos para o Senhor, eles é que se tornarão trabalhadores dentro da seara do Senhor. Essa seara, irmãos, a qual nós estamos aqui, é uma seara grande. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, se eu não me engano, capítulo 4 ou capítulo 5, o Senhor fala assim: ó, levante os olhos, veja, os campos já estão brancos, prontos para a colheita. O campo já está pronto para a colheita, irmão. As pessoas estão prontas a ouvirem do Senhor. Você para pensar assim, que hoje, onde nós vivemos pela graça de Deus, as pessoas são abertas ao Evangelho. Elas são abertas para a palavra de Deus. Qualquer pessoa que te parar na rua, te entregar um folhetinho assim, você com toda a educação pega, você até guarda, fala: não vou jogar um negócio de fora, pelo amor de Deus, falando a palavra. Se alguém te parar, falar de Jesus, você pode estar até atrasado, mas você vai ouvir a pessoa. Você não vai dar um soco na cara dela, nem arrancar uma árvore, dar um tiro na cabeça dele. Já fazer um negócio desse? Se quiser, eu vou orar por você hoje aqui, em nome de Jesus. As pessoas são abertas ao ouvir do Senhor. Elas podem não crer, não aceitar, mas elas vão ouvir. Elas vão ouvir. Você quer um exemplo disso? Até os testemunhas de Jeová, que não pregam da palavra fielmente, sai, bate lá na sua porta, aí ele fica falando e você fica assim, que nem aqueles cachorros de carro, só balançando a cabeça assim. Você não está nem prestando atenção no que a pessoa falou. Mas você está assim, mas isso poderia ser você.
Você levando a palavra fiel. Você levando a palavra verdadeira. Porque o Senhor nos chamou, nos escolheu para isso, para uma missão. Para um tempo oportuno. E o tempo oportuno se chama hoje. E o que acontece, irmãos? Nós, nesse período, que nós vamos fazer essas reuniões nas casas, nós vamos entrar na casa de algumas pessoas. Paz seja nessa casa. Se tiver um filho da paz, a paz vai repousar sobre ele. Se naquela casa não encontrar nada, a paz volta para você mesmo. E algumas pessoas receberão, infelizmente, a condenação do Senhor. Porque se você pensa, irmãos, não, no grande dia todos nós seremos salvos. Ninguém vai se perder. Ninguém vai para o inferno. Todo mundo vai estar no céu. Ninguém vai estar lá no mal. Então, se for assim, todo mundo pode fazer o que quiser na vida. Pode matar, roubar, estrupar, não vai ter problema, né? Todos nós estaremos no céu um dia. A palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus diz que existe e existirá uma condenação. Alguns, infelizmente, serão condenados. Porém, quem são eles? Não sei. Eu sei que eu levarei a palavra para que alguns não sejam. Para que não seja esse. Bom, também não seja esse, porque o Senhor diz: a minha seara ainda é muito grande. A colheita ainda é muito grande. Ainda há muito para colher. Ainda há muito para trabalhar. Ainda há muitas pessoas a se converterem. E como elas chegarão? São através da palavra pregada. Então, ao nós entrarmos nessas casas, nesses dias, e quando eu digo assim que nós vamos entrar, eu não quero que seja uma coisa assim superficial, não. Você tem que pensar em que casa você vai essa semana. Eu vou na casa de quem essa semana? Eu vou entrar lá. Eu vou levar uma palavrinha. Hoje nós vamos entregar algumas. Eu vou entregar uma palavrinha. Eu vou ler com ele. Nós vamos orar junto. Só vou embora. Mas eu vou fazer isso. Eu não tenho condições nenhuma de ir na casa de ninguém. Eu preciso que alguém vá lá na minha casa. Pronto, alguém vai lá na sua casa. Mas a palavra de Deus, ela será pregada. Eu quero começar falando a respeito da casa de um homem chamado Judas. Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. O que acontece quando os discípulos entram nas casas? Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Vou esperar uns dois irmãos achar aí. Oh, já acharam, já, amém. Aqui vai falar, Atos capítulo 9, fala a respeito da conversão de Saulo. Saulo de Tarso. Então diz assim, no capítulo de número 9, vamos fazer um resumo e depois eu vou ler o texto que nos interessa. Diz no capítulo 9 que Saulo, ele respirava ameaça contra a igreja. Então tipo assim, que vontade de matar os crentes que eu tô hoje. A respiração dele era literalmente isso. O desejo de Saulo era perseguir a igreja. Ele respirava isso. E ele pediu uma carta com permissão de ir prender alguns cristãos. Ele disse que quando ele estava no caminho de Damasco, ele viu uma grande luz. Ele caiu. E ele escutou E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Perdão, primeiro ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois ele respondeu: quem és tu, Senhor? E ele falou: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aleluia.
quando aquela igreja estava sendo perseguida, como ela é perseguida há 2000 anos. O Senhor diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu? Porque ele tinha ficado cego momentaneamente, ele não conseguia ver nada. Ele diz: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Ele quase diz: eu não estou perseguindo você não, eu estou perseguindo os cristãos lá na sinagoga lá não. Quando você persegue eles, você persegue a mim. Quando você persegue a minha igreja, a minha noiva, é a mim que você persegue. Quando você maltrata a minha igreja, os meus filhos, é a mim que você maltrata. Chega no capítulo de número 10. Antes disso, Saulo ele é levado, pelos homens que acompanhavam ele. Saulo é levado para casa de um homem chamado Judas. E Deus fala com Ananias, visita Ananias, 9:10 diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Ele disse: Senhor, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te ou levanta-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso. Ele está orando. E viu um homem chamado Ananias impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos santos em Jerusalém. E aqui trouxe autorização dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como os filhos de Israel. Pois eu mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu... Aleluia. O Senhor fala assim para Ananias uma vez: Ananias, eu quero que você vá lá naquela rua que chama Direita, vai na casa de um homem chamado Judas, você vai entrar lá e você vai encontrar um homem orando. Ele é Saulo, apelidado de Tarso. Você vai colocar as mãos sobre os olhos dele para que ele volte a enxergar. Já estava ali, já cego, já tinha 3 dias. Ele fala: Senhor, mas esse Saulo aí não é aquele que sai prendendo os cristãos? Esse Saulo não é aquele que recebeu autorização para prender todos aqueles que invocam o seu nome? E ele diz assim: esse Saulo, que eu quero que você vá e ore por ele, esse é um vaso escolhido para mim, para pregar lá nos gentios, para pregar para os reis. E eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Sofreu pouco, né, irmão? Sofreu pouco. Pô, misericórdia. Tá repreendido o negócio desse. Sofreu muito. Mas por quê? Pela causa do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo, depois, Saulo, como é conhecido, que é Paulo de Tarso, ele dizia: eu tudo faço pela causa do Evangelho. Tudo faço. Esse homem é quem perseguia a igreja, esse homem é quem prendia os cristãos. Esse homem hoje era um dos principais embaixadores do Evangelho entre os gentios, entre os não-judeus. É aquele que escreveu metade do Novo Testamento. Quem o Senhor escolheu para levar a sua palavra. Agora pense, irmãos, que quando nós entramos nas casas, nós vemos as conversões e levamos as pessoas muitas vezes aos seus chamados. Paulo, ele primeiro deixou de ser cego, tinha ficado cego literalmente, e ele também já não era mais cego espiritualmente, porque houve um discípulo do Senhor que orou por ele. Também o apóstolo Paulo agora descobre qual é a sua vocação.
qual é o seu chamado. O chamado dele não era prender cristão. O chamado dele não era perseguir a igreja. Mas a missão dele era levar o evangelho aos gentios. Você sabia, irmão? Ou será que você tem noção que muitas vezes pessoas a quem você ganhou para Jesus, ou a quem você vai na casa, ganha aquela pessoa para Jesus? Você está abrindo os olhos espirituais dessa pessoa e muitas vezes colocando ela no caminho do chamado dela para o Senhor? Há quase 15 anos atrás, muito perto disso, estou saindo do portão da minha casa, desci as escadas, estou saindo do portão, meu vizinho está chegando em casa. Opa, Rafa, tudo bom? Queria falar com você. Tudo bem? Meu vizinho quer falar comigo? Ele tinha na base de uns 35 anos, eu tinha uns 15. O que esse cara quer comigo aí? Aí ele falou, vai ter uma reunião, um encontro com Deus, você não quer ir? E era aquela pessoa que não gostava de falar não. Eu falei, não, beleza, a gente vem aí. No final da história, aí eu falei, não, eu vou. Depois ele perguntou de novo, eu vou. Aí no dia eu tentei correr, minha mãe falou, você disse que ia? Tem que ter palavra, agora você vai. Toma, eu tive que ir. Quando cheguei, eu fiz muitas fugas, né, alucinantes, com ele sendo meu vizinho. Até que um dia ele falou, vamos numa reunião. Eu lembro que eu fui numa célula. Fui numa célula, ficava bem longe da minha casa. Mas ele tinha carro, a gente foi de carro, graças a Deus. Eu lembro que a gente foi na célula, chegou na célula, tava eu, ele e mais 2 irmãos que moravam lá. Tinha 4 pessoas na célula. 4, não era uma célula grande. Tinha 4 pessoas. Aí que nós sentamos lá, nós oramos, louvamos ao Senhor. Ele falou da palavra de Deus. E acabou a célula. Teve nem comunhão no dia, foi cada um para sua casa, feliz e contente. Aí, numa outra vez, teve um evento com os irmãos da igreja, que a gente foi jogar bola. Né? Deram uma bicuda na minha perna, eu quase perdi a perna aquela vez lá. Esses crentes é pegada, viu? Esse crente joga duro. É beleza. Aí, só que aí eu ficava fazendo muita fuga. Aí ele me chamava para ir para a célula. Eu até tinha gostado, irmão. Eu não tinha achado, eu tinha gostado da célula. Nossa, sabe algo gostoso? Não era uma célula com muita gente, mas tinha sido algo assim, muito bom. Para mim, eu tinha gostado. Só que as amizades atrapalhavam muito. Hoje não vai dar. E realmente, às vezes não dava, às vezes eu mentia que não dava. E um dia ele falou, vamos fazer uma reunião na sua casa? Ele morava do lado da minha casa, ficou fácil, né? O que acontece quando os discípulos entram na casa? Entrou e começou a fazer célula na minha casa. Começou a fazer reuniões lá, eu me converti, se converteu minha mãe, se converteu minha irmã, se converteu o Felipe, se converteu o irmão do Felipe, se converteu muitas pessoas. Lembro que uma vez a gente fez um evento de colheita na minha casa, tinha 80 pessoas, irmão. 80 já, vocês não querem andar na minha casa. E graças a Deus que minha mãe não está em casa, velho. Senão o bicho ia pegar aqui. E quando, irmão, nós entramos numa casa, nós não sabemos o que pode acontecer. Quando nós entramos num lar para levar a palavra de Deus a alguém, a gente não tem noção do que pode acontecer. Você pode ter certeza que quando ele falou assim, eu vou fazer uma célula na sua casa, ele não sabia que ia converter eu, que ia converter minha mãe, que ia converter minha irmã, que ia converter muitos jovens daquela rua, muitos amigos meus, muitas outras pessoas. Ele não tinha noção que depois de alguns anos ia me tornar pai. Ele não tinha noção disso. Ele não tinha noção que depois disso ia até o céu. Ele não tinha noção disso. O que ele queria era pregar a palavra do Senhor. Nós, irmãos, quando entramos na casa de alguém, quando nós entramos no lar de alguém para pregar a palavra de Deus, a cura naquele lugar, cura literal, cura espiritual, e há uma convocação ao chamado. E quando eu digo chamado, não é só chamado ministerial, mas o chamado para a vida. Há tantas pessoas que vivem sem
sem saber uma direção pela qual viver, o porquê viver, qual a minha motivação para viver. Não há isso. Mas quando nós entramos no lar, quando nós entramos na casa, essas pessoas são colocadas dentro do propósito do Senhor, dentro do chamado do Senhor. E por que nós não vamos? Dá preguiça. Tô cansado. É muito difícil, eu não consigo falar. Ele fala que não consegue falar falando. Você percebe isso, né? Não consigo falar falando. Falar você sabe, irmão. A criança aprende a falar por quanto tempo aí? Me ajuda aí as mães aí. Pelo amor de Jesus. Quanto tempo? 1 ano, 2 anos? 2 anos? Já tá falando já? Você dá com 30 anos nas costas e fala que não aprendeu a falar ainda, irmão. Quem não aprendeu a falar é o Felipe, que eu falo, irmão, você não aprendeu a falar ainda. Fica cagaquaga aí. 30 anos nas costas não sabe falar. O Arthur também, né, Arthur? Tá aprendendo ainda. Mas a maioria já aprendeu já, não tem dificuldade. O que a gente tem que entender, irmãos, que a questão não é saber ou não falar. Falar eu sei. O que eu preciso é de uma direção do Senhor. Eu preciso do vigor do Senhor. Eu preciso esse desejo do Senhor, esse impulsionamento do Senhor para que eu vá. Ele chama você, irmão, para ir à casa de alguém. Eu vou na casa daquele vizinho ali, eu vou falar de Jesus para ele, tomara que os filhos dele estejam lá, ela tranca eles dentro de casa, aproveita, pega a família inteira, e depois se converte todo mundo. E às vezes a gente fica aí, irmão, moscando na vida. O tempo está passando, irmãos. O tempo está passando. Nós precisamos nos dispor a levar a palavra do Senhor, nos dispor a ser trabalhadores dessa seara. Vocês não são colheita, vocês são trabalhadores. E trabalhadores precisam trabalhar. Trabalhadores precisam exercer as suas funções. Vocês são trabalhadores que precisam deixar de ser braço curto e trabalhar. Nós vamos levar a palavra do Senhor. Uma outra coisa, ou uma outra casa. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10. Eu quero que os irmãos leiam comigo no versículo de número 1 e 2. Atos 10, 1 e 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo ele orava a Deus. Agora vai no verso número 44. Antes disso, os irmãos, a gente pulou do 2 para o 44, o Senhor vai lá, aparece uma visão a Pedro, diz para Pedro ir para a casa de Cornélio, e Pedro vai lá para a casa de Cornélio, um gentil. Verso número 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que viram Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falando em línguas, e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, foi lá na casa de Cornélio. Cornélio era um homem piedoso. Sabe aquele camarada legal? Gente boa, não arruma confusão com ninguém.
Aquele vizinho que não coloca som alto, que não te incomoda, que não fica brigando, que não briga com você, é um camarada gente boa. Aí você fala, esse camarada tá pronto, tá feliz. Vai estar no céu um dia. Sem Jesus, não. E o Senhor fala assim, Pedro, eu quero que você vá lá naquela casa. Ele é até um homem piedoso, temente a Deus, ele ora. Mas ele precisa receber o Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo. Há muitas pessoas que dizem, eu não preciso ir para a igreja, não. Eu não preciso me reunir com os irmãos, não. Eu já sou um camarada legal. De gente legal, o inferno vai estar cheio. Você pode ter certeza disso. Não é você ser legal ou não que te traz salvação. O que te traz salvação é Jesus. E somente Ele. Por isso que Ele diz que Ele é o caminho. E o caminho não é você. Não é a sua moralidade. Não é você ser um cara certinho e correto. Quem te salva é o Senhor. Você vai para lá, Pedro. Você vai orar por esse povo. O que acontece quando os discípulos entram na casa? O Espírito Santo vai sobre a vida daquelas pessoas. Quando nós oramos por elas, irmãos, o Espírito Santo enche a vida dessas pessoas. E como elas serão cheias do Espírito Santo? É através de homens e mulheres de Deus que saem da sua zona de conforto. Que saem da sua zona de conforto para levar a palavra do Senhor. E além disso, quando chega lá, Pedro fala, tem água aqui? O que está impedindo nós de batizar esse povo? Nós vamos batizar. Está aqui, vamos batizar todo mundo. Está aqui em nome de Jesus. Junta a água aqui e vai batizar hoje todo mundo. E a galera batizou, ficou tão feliz. Falou, Pedro, passa uns dias com nós aqui, aleluia. Isso vai ser para você também. A nossa missão não é só lá, leva uma palavrinha para aquela pessoa, já cumpri minha missão, não. A minha missão é ver essa pessoa cheia do Espírito Santo. A minha missão é ver essa pessoa ser levada ao batismo. Então, enquanto essa piscina não for montada, enquanto eu não ver essa pessoa afogando lá dentro, eu não estou satisfeito ainda não. Pastor, segura mais um pouquinho aí embaixo que me deu trabalho. Deixa mais uns 3 minutinhos debaixo da água aí para me vingar. Me deu trabalho, pastor. Isso daí me deu trabalho. A vingança do pastor é na hora do batismo. É segura, amém. Alguns é amém. Segura, amém. A nossa missão é levar essas pessoas também ao batismo. Você tem que saber que, como discípulo do Senhor, é ensinar a palavra de Deus e conduzir essas pessoas até o batismo. O que é o batismo? Batismo não é tomar banho de piscina, não, irmãos. É do batismo mesmo. Essa pessoa dizer ao Senhor, Senhor, estou entregando a minha vida para o Senhor voluntariamente para servir o Senhor por todos os dias da minha vida. É o que eu quero. É isso que eu quero para mim. A nossa missão é essa, irmãos. É por isso que nós entramos na casa. Atos capítulo 16. Atos 16. O texto que nós leríamos seria do 16 até o 40. Porém, nós vamos fazer um pequeno resumo do 16 até o 27. O apóstolo, aqui Paulo e Silas, eles estão pregando e eles vêem uma jovem. E a jovem é uma adivinhadora. Está lá, através de espírito maligno, ela fazia adivinhações. E o pessoal lá fazia o quê? Ganhava dinheiro através das adivinhações dela. Chega o apóstolo Paulo, expulsa o demônio que estava na vida daquela jovem, e aquela galera que ganhava dinheiro em cima daquela mulher endemoniada ficou muito brava. Fizeram lá um motim, falou, esse pessoal aqui tal de Paulo e Silas
está atrapalhando a cidade. Eles estão causando atritos dentro da cidade. Não era dentro da cidade, era com ele, mas diziam que era dentro da cidade. Diz que Paulo e Silas foram presos. Eles foram açoitados, amarrados lá na prisão. Ele disse que quando deu meia-noite, eles começaram a louvar a Deus. Depois de ter tomado todas aquelas chibatadas nudas dentro da prisão, ele vai fazer o quê? Chorar? Vai chorar? Não vai chorar não, vamos louvar a Deus. E eles louvando a Deus lá, por volta da meia-noite, diz que veio um grande terremoto. E a gente chega no versículo de número 27, diz assim: o carcereiro despertou do sono. Vendo que as portas já estavam abertas, ele já puxou a espada para se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, todos nós estamos aqui. Então o carcereiro, pedindo uma luz, ele entrou precipitadamente trêmulo. Ele prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Respondeu: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e todos os seus manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Uma outra coisa, quando nós entramos na casa das pessoas, nós trazemos salvação, muitas vezes não só para ela, como para toda a casa. Nós entrarmos, quando Paulo entra, quando tem o terremoto e as portas das prisões se abrem, logicamente que foi um milagre de Deus. O guarda já acordou, as portas estão tudo abertas, ele falou: eu vou logo me matar, porque vão matar eu, porque todo mundo fugiu, eu sou o guarda da noite, então vamos matar lá. Ele pega a espada, geralmente pula em cima. Paulo dá um grito: não te faça nenhum mal, está todo mundo aqui. E diz que ele pega uma lanterna todo trêmulo e vê que ele está leve, já se prostra e diz: o que eu tenho que fazer para eu ser salvo? Eu quero ser salvo. Obviamente já devia ter ouvido Paulo e Silas pregando lá dentro da prisão. Eu já ouvi esse negócio seu aí, de tal de Jesus aí, que eu tenho que fazer para ser salvo também? Quero ser salvo. Crê no Senhor Jesus, vai ser salvo você e a sua casa. Se naquela mesma noite Paulo vai lá para aquela casa, ele prega, eles lavam lá os vergões de onde Paulo e Silas tinham sido açoitados, e Paulo vai lá e batiza aquele homem e toda a casa dele. Todos eles são batizados e diz: vamos lá que agora vocês vão jantar na minha casa. Vocês vão comer tudo lá na minha casa. Que pensa, irmão? Quando nós entramos numa casa, muitas pessoas às vezes estão lá com pensamentos suicidas. Pessoas estão mal psicologicamente. Famílias desestruturadas. Mas quando nós entramos nas casas, quando nós entramos nos lares, nós veremos a salvação, não só dele, mas de todo o lar. Que o Senhor Jesus possa usar você nisso, irmão. Que você possa ser ousado, com intrepidez. Que Deus te encha do Espírito para você entrar em casas de pessoas. E entrando na casa dessas pessoas, ver famílias, todas as pessoas da casa, serem transformadas pela palavra de Deus. Todos vocês. Que Deus possa usar vocês nisso. Uma outra coisa, o que acontece quando nós entramos aí nas casas, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 28, versículo 23.
Amém? Você achou aí? Atos 28, 23. Diz assim: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram um grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição do testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés quanto dos profetas. Aqui não foi o discípulo entrando na casa, mas foi o discípulo deixando que as pessoas entrassem na sua casa. Paulo, apóstolo aqui, ele está preso. Está preso em Roma. Ele está preso numa prisão domiciliar. Mais à frente, ele vai ser preso novamente, onde ele escreve algumas cartas da prisão e depois ele é decapitado. Quando Paulo está lá, nessa prisão domiciliar, os governadores falam: você vai ficar em casa, você só não pode sair de casa, viu? Se você sair, nós matamos você. Teve jeito, matar de todo jeito. Paulo leva muitas pessoas lá para sua casa. Quando as pessoas entram na casa de Paulo, eles ouvem testemunho do reino de Deus. O apóstolo Paulo vai persuadindo eles, convencendo eles pela palavra. Às vezes, você não conseguiu entrar em nenhuma casa ainda, mas você abriu a sua casa. E quando você abriu a sua casa, a palavra de Deus está sendo pregada lá também, coisas estão acontecendo que você não pode direcionar, você não pode ter noção do que pode acontecer. Mas que nesses dias, irmãos, mais do que abrir as nossas casas, nós possamos entrar nas casas que serão abertas. Porque eu creio que esse período que nós tivemos de jejum, de oração, por essas pessoas que nós colocamos em nossos cartões, sejam pessoas que abrirão suas casas e que nós possamos entrar lá. Que ao nós virmos ao culto, fala: hoje eu vou no culto. Mas antes de eu ir no culto, hoje eu vou convidar alguém para ir comigo. Eu vou ter minha célula essa semana, mas antes de eu ir na célula, eu vou convidar alguém para ir comigo. Quero ir sozinho. Quero convidar alguém para me acompanhar. E que o Senhor Jesus possa usar você nesses dias. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.